capítulo 1, versículo 1 em diante. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Aí nós vamos então nós vamos ver que Apocalipse não é catástrofe, não é derrotas, desgraças. Apocalipse é revelação. Nós começamos do verso, quem trouxe a Bíblia pode nos acompanhar. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Observe que começa a revelação de Jesus Cristo. Por quê? Jesus, em primeiro lugar, se revela a João. Ele aparece para João. Isso deve ter sido um momento muito agradável para João, porque João era apóstolo de Jesus, esteve junto com Jesus 3 anos e meio. Jesus morreu, ressuscitou, subiu os céus, e veio uma grande perseguição contra a igreja de Jesus. Por volta do ano 94, Jesus se revela a João. Eu acho que quando João vê Jesus aparecer diante dele, ele lembra dos velhos tempos. E agora Jesus veio para revelar o passado, o presente e o futuro. Agora, como é interessante, Jesus se revela a João para mostrar aos seus servos. A mensagem de Jesus é para aqueles que os servem. Se vocês estão aqui hoje para ouvir essa mensagem, é porque de alguma forma vocês servem a Deus. E Deus tem uma mensagem importante para você. A mensagem para os servos de Deus. As coisas que brevemente devem acontecer. Porque aqui Jesus está revelando o futuro. E esse futuro era nos dias de João, era o presente. E Jesus queria revelar o futuro. Agora, perceba que no final do versículo, Deus apresenta para João um anjo. Esse é o anjo relator. Esse anjo vai acompanhar João, que acaba de ser notificado a cumprir essa missão e responsabilidade, o qual testificou da palavra de Deus. Vamos observar isso. João estava testificando da palavra de Deus. Por quê? Porque no livro do Apocalipse se encontram todos os livros das Escrituras Sagradas. Quantos livros são das Escrituras Sagradas? Quantos? 66. Os 66 livros se encontram aqui no Apocalipse. É como se Deus estivesse fazendo um apanhado geral de todas as doutrinas, de todas as profecias, de todos os fatores históricos do povo de Deus, e revela para nós. E é o que nós vamos aprender aqui no decorrer desse curso. Além de João testificar da palavra de Deus, testifica também o testemunho de Jesus Cristo. Testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia, é o dom de profetizar. E João, apesar de ser apóstolo de Jesus, era também profeta. Ele tinha o dom de profetizar. É por isso que Jesus o convida a isso. E de tudo o que tem visto, como era que ele via? Vou usar uma expressão bem simples para todo mundo entender. Jesus se revela a João, chama um anjo
E o anjo se prontifica a ser o relator do fato. E agora o anjo joga diante de João como se estivéssemos vendo um quadro numa televisão. Então aparece a cena. E João começa a olhar para os acontecimentos do passado, do presente e do futuro. E ele começa a ver. É por isso que a expressão diz aí de tudo que tem visto. Porque Deus estava mostrando, colocando diante de João algo visual. Certo? Ele via os acontecimentos. Vamos para o verso 9 em diante. Agora João se identifica aqui na história. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Olha como é interessante, é um fator interessante. Quando ele se identifica, ele diz: eu sou vosso irmão. O que ele queria dizer? Ele queria dizer: eu sou servo do Deus Pai. E você que confia nele é meu irmão de fé. Eu sou seu companheiro, seu irmão, companheiro na aflição. Por que ele fala isso? Porque logo depois da morte de Jesus, houve uma grande perseguição, uma dispersão. Os inimigos de Deus queriam acabar com os cristãos, queriam dispersá-los. Você podia dizer: por que o André está dizendo isso? Você voltar a aprender sobre a história da igreja, você vai ver que todos os apóstolos de Jesus, com exceção de João, morreram assassinados. Foram matados. Se tornaram mártires. Então a igreja estava enfrentando dias difíceis, dias de aflição. E João, como conhecedor disso, ele diz que ele é companheiro na aflição. E no reino, porque o objetivo é o reino de Deus. Porque Jesus foi embora dizendo que ele haveria de voltar para fundar o seu reino. Venha a nós o nosso reino. Os primeiros cristãos estavam sonhando assistirem à volta de Jesus a fundação do reino de Deus. Então, ser irmão de fé, ser companheiro na aflição, mas também na esperança do reino de poder. Eu acho lindo, maravilhoso isso. Outra coisa, na paciência de Jesus Cristo. Paciência é perseverança. Cristãos precisam ser perseverantes. Porque quando alguém se coloca ao lado de Jesus, especialmente para servir a Jesus, o inimigo de Jesus começa a usar você como o inimigo quer usar um soldado para tentar destruir o trabalho do comandante. Deu para entender isso? Você começa a entrar em um período de aflição mental, espiritual e às vezes até físico. Não quero assustar vocês, nós estamos estudando o Apocalipse, que é a revelação, para vocês verem que ser cristão não é apenas gritar aleluia e glória nas esquinas das ruas. É conhecer a palavra de Deus. Estar consciente da grande responsabilidade de ser cristão. Olha o exemplo dele. Estava na ilha chamada Pátimo. Pátimo era uma ilha que ficava no mar Egeu, no Mediterrâneo. Um lugar em que as autoridades romanas, o Império Romano, mandava para aquela região, para a ilha de Pátimo, os maiores criminosos da nação. Às vezes, na ilha de Pátimo, esse prisioneiro poderia prestar serviço forçado como escravo, se submeter às ordens do império, às humilhações. Como não puderam matar João,
deste plano profético com João, o melhor que Deus pôde fazer por ele foi permitir que ele fosse levado para a ilha de Patmos. E lá ele diz: por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Vamos decorar isso. O crime dele era adorar a Deus, era dizer a verdade. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ele estava ali. Por quê? Porque a mensagem, as revelações de Deus não são revelações ou mensagens somente agradáveis. Não é uma mensagem popular. Mensagem popular a gente ouve todos os dias. Pessoas usando a emoção do povo, usando os sentimentos do povo, pregando mensagens lindas, bonitas, que emocionam, que fazem a gente chorar, para sorrir, com finalidades adversas, menos preparar pessoas para o reino. Eu acabei de prometer para vocês que nesse curso eu vou dizer a verdade, custe o quê? Custar. Porque nós vemos aqui o exemplo de Jesus e o exemplo do Mestre. No caso aqui, Jesus foi crucificado porque disse a verdade, a mensagem de Jesus não era popular. João estava lá na ilha de Patmos porque ele pregou a palavra de Deus, deu testemunho de Jesus. Sua mensagem feriu as autoridades do seu tempo. A mensagem de João feriu as ideologias judias, romanas e outras. Sua mensagem feriu as autoridades civis, militares e eclesiásticas do seu tempo. Eu quero dizer para vocês que a mensagem do Apocalipse, agora nos últimos dias, vão trazer resultados assim novamente. Porque não é mensagem popular. Vocês acreditam no que eu estou dizendo? Acompanhem a palavra de Deus. Vocês nunca vão esquecer do que eu estou dizendo com base na palavra de Deus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Era um dia de sábado, quando João recebe o toque do Espírito Santo. E nesse toque do Espírito Santo, ele é convidado a profetizar. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia. Essa voz de trombeta era a voz do próprio Deus. Ele ouviu a voz de Deus atrás dele. E a voz de Deus dizia para ele o versículo 11: porque vês, escreve no livro. Olha, escrever no livro naquele tempo era pegar um couro de animal, tirar uma tinta das plantas e fazer um manuscrito, começar a escrever na mão, um couro de boi, um couro de caça. Sabia isso? Hoje nós temos a Bíblia prontinha nas nossas mãos, nós temos preguiça de ler. Olha os pés desse livro. Mas João começou a escrever em couro de animais. O que fez escreve. Só que João, aquilo que o anjo mostrar para você no quadro, o visual que você enxergar, você vai registrar através da escrita. Agora a coisa interessante, ele via as 7 igrejas que estão na Ásia. Essa era a Ásia Menor. Paulo, tem texto na Bíblia, 2 Coríntios capítulo 1, mostra que Paulo esteve na Ásia.
Tudo indica que quando Paulo estava na Ásia, ele havia fundado 7 pequenos grupos. Esses grupos que a gente faz nas casas, os cristãos chamam igreja externa, ou pequenos grupos. Esses pequenos grupos se transformaram em 7 comunidades. E essas 7 comunidades estavam em 7 cidades importantes da época, as mais importantes. Era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por que o anjo, com ordem de Jesus, fala para João mandar esse livro para essa 7 igrejas? Porque quando Paulo as fundou, Paulo havia ensinado para eles, para essas 7 igrejas, um código que nós chamamos hoje de código hebraico. O código hebraico é um tipo de gíria que o povo de Deus usava para comunicar-se entre si quando eles eram atacados por países inimigos. Aí eles se relacionavam através de um código. O inimigo ouvia eles falar, mas não entendia. Jesus usou isso no Novo Testamento. Falando, não tentam ouvir e não ouçam. Certo? É um código. Agora Deus manda João para essas 7 igrejas, porque elas conheciam o código hebraico. Aí ele usa esse código, que vocês vão aprender alguma coisa dele aqui. Por exemplo, João estava preso por causa da palavra de Deus, e quem prega a palavra de Deus é gente de igreja. Então, quando ele vê igreja, ele não pode falar igreja. Hoje nossa Bíblia traz um termo, porque hoje não tem esse problema. Na época tinha. Então, quando ele queria falar de igreja, ele usa um código, ele fala do guerra. Certo? Quando Deus mostra para ele um reino, um estado, ele chama esse estado, esse reino de besta. Besta. Animal. Quando ele quer ver guerras, revoluções, ele chama de ventos. Quando Deus mostra todos os países da época, ele chama tudo isso de mar. Olha, na ilha havia os vigias, pessoas responsáveis para acompanhar tudo que os condenados a estar ali falasse, dissesse ou escrevesse. Porque, dependendo daquilo que o prisioneiro, no caso aqui de João, escrevesse, essa mensagem poderia ser levada para o Império Romano, e Domiciano, que era o imperador romano nesta época, havia mandado matar muitos cristãos, havia assolado a igreja apostólica. E agora apareceria João, o prisioneiro religioso, falando de igreja, falando de Deus. Ele seria assassinado também. Quando ele está pregando, as pessoas olham e dizem: ah, João, coitado, João está louco. Não dá para entender o que ele está dizendo. Isso é uma gíria sem fundamento, não tem nexo. Se João tivesse usado esse código, hoje nós não teríamos esse livro. Veja, porque ele teria sido queimado, destruído. Graças a Deus, que Deus deu licença para João, e ele soube atuar como profeta civilizado, inteligente, escreveu o Apocalipse usando este código. Legal? É boa essa informação?
Você precisa falar também, não fique falando só aqui. Agora, nós temos que ver uma coisa interessante. Versículo 3. Versículo 3. Nós encontramos essa frase assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Muitos de vocês aqui já me viram explicar isso aí nas casas, esse tempo próximo. Mas hoje não vai dar tempo de ver isso. Mas vamos continuar nosso curso dizendo o seguinte: eu falei agora pouco que todos os livros da Bíblia se encontram no livro chamado Apocalipse, como todo, palavra de Deus, palavra do Senhor. E para nós compreendermos o Apocalipse, nós temos que conhecer alguma coisa do livro de Daniel. Daniel é um livro que sempre foi usado como o Apocalipse do período do Antigo Testamento. Legal? Só podemos entender o Apocalipse do Novo Testamento pegando como base vários textos do Apocalipse antigo que se chama livro de Daniel. Vamos falar do Daniel? Daniel, capítulo 7. No capítulo 7, Deus passa uma visão para Daniel. Se você é estudioso da Bíblia, você vai perceber uma coisa interessante. Deus revelou o futuro do mundo para dois homens importantes no passado, os mais importantes. Para Nabucodonosor, que era idólatra, Deus mostra o futuro do mundo para Nabucodonosor através de uma estátua. A estátua de Daniel 2. Para o profeta Daniel, que era hebreu, servo de Deus, Deus usa outra figura. Mas nós vamos ver isso aqui. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho de visões na sua cabeça. Escreveu o nome do sonho e relatou a suma das coisas. Olha, Daniel teve um sonho. A Bíblia fala a época do ano de Belsazar, para destacar uma coisa verídica, para os historiadores poderem checar a história e descobrir que época aconteceu isso, para que os cristãos de todas as épocas pudessem e estão fazendo uma busca histórica para ver qual das profecias da Bíblia já se cumpriram, quais as que estão se cumprindo, como elas se cumprem. Agora Daniel começa a relatar. E o escritor diz: falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Quando ele veio os 4 ventos combatendo no mar grande, os 4 ventos, ele está usando o código hebraico. Está falando dos 4 ventos cardeais. Quais são? Muito bem.
Quando queremos falar, toda a extensão do planeta, nós falamos norte, sul, leste e oeste. Aí ele viu acontecendo todos os pontos do planeta Terra, os 4 pontos cardeais, guerras, violência, destruição, coisas ruins. Quando ele está analisando essa cena, analisando, aí escreve no verso 3. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Quando ele viu esses animais, 4 animais surgindo do mar, ele entendeu que mar da profecia estava representando nações, multidões, libertadores. O primeiro era como? Quem está com o pedacinho aí? Para mim, eu estava falando sozinho. Quem consegue ler verso 4? Primeiro era como? Leão. Vamos para o verso 5. Leu 5. Que um animal semelhante a um urso. Vamos para o finalzinho do versículo 6. Eu estou resumindo aqui por causa do tempo, viu? No versículo 6 ele deu outro animal, não é parecido esse animal, com quem? O leopardo. Depois ele viu o versículo 7. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal. Olha que nome ele dá para o animal. Você lembra que eu falei no início? Que para Daniel, que era profeta de Deus, Deus mostra para todo mundo através de animais ou bestas. E ele está vendo aqui 4 animais. Ele não parecia com ninguém, ele chamou de terrível e espantoso. É muito forte. O pau tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços. Ele pisava os pés, o que se deixava. Era forte, violento, vencedor, terrível, espantoso. Característico. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha quantas poucas? Talvez a sua Bíblia fale e tinha 10 chifres. Quando vocês ouvirem eu na ponta, eu estou falando de chifre, porque a minha Bíblia é revista e corrigida, talvez a sua seja atualizada no Brasil. Certo? Esse animal espantoso tinha 10 chifres. Daniel ficou curioso e ele queria saber o que significava, gente, esses 4 animais. Se fosse você, ficaria curioso também? Se fosse eu, iria para o ano relator. Mostra para mim. O que quer dizer esses 4 animais, essas 4 bestas? O que significa isso? Não fez isso. O mesmo Daniel 7, vamos para o verso 16 e 17, que Deus dá para ele a resposta. Cheguei a um que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, tem saber a interpretação das coisas. Olha a resposta do verso 17. Esses grandes animais que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Vocês viram agora que é uma profecia? Muita gente pensa que profecia é adivinhar as coisas, falar da vida dos outros. Profecia é Deus mostrando o futuro, é um ensinamento, uma pregação, é um ensinamento. Às vezes alusivo ao presente, ou passado, ou ao futuro. Então o anjo está respondendo, dizendo que os 4 animais que ele viu na tela, no visual,
teria 4 reinos que surgiria na terra. Essa é a questão profética. Agora vamos fazer uma análise sobre o que os historiadores dizem sobre isso. Os historicistas são aqueles que relatam tudo o que acontece na história. Eles são preparados para escrever e analisar acontecimentos mais importantes. Então, para entender se as profecias de Deus estão se cumprindo ou não, nós temos que pesquisar o ensinamento dos historicistas para obter informações sobre isso. A criança calando ali, abaixar. Por exemplo, Daniel vive com o leão. O que significa o leão? Rei, não é? Na história, o leão se cumpriu na existência, obrigado, de Babilônia. O personagem mais importante de Babilônia foi Nabucodonosor. Você já ouviu falar disso, né? O Império de Babilônia surgiu, segundo os historiadores, no ano 606 a.C. E ele se estendeu até o ano 538. Aí vocês podem pensar, como pode essa contagem 606 voltar para 538? É porque é bom vocês saberem isso, é uma observação. A Bíblia nos traz 2 tipos de contagem, certo? Antes de Jesus, a contagem profética é regressiva, certo? Então eles contam que 606 vai voltando, certo? Até chegar ao ano 0, que era o tempo do nascimento de Jesus. De Jesus para cá, vem uma outra contagem, que é a contagem, como é chama? De ordem crescente. Muito bem. Aí nós contamos assim, ano 1, ano 2, 2003, né, pastor? Então, na ordem decrescente, o Império Romano surgiu no ano 606, se estendeu até o ano 538, isso aí é fato verídico, os historiadores confirmam. Aí cumpriu a profecia do animal leão. Eu estou citando isso para vocês verem como a profecia de Deus se cumpre. Depois ele tinha visto o urso se consumou na história dos medos e persas. Eram 2 países pequenos que estavam sendo vitimados pelo Império de Babilônia. E eles se revoltaram, fizeram uma revolução no ano 538 e passou a existir o Império Pérsia, ou persa, comandado por Ciro. Quem estuda história sabe bem do que eu estou falando. Ciro comandou os medos e os persas no ano 538 até o ano 331 a.C. No ano 331 surgiu uma outra revolução. Nasce o Império Grego, chamado Império da Mesopotâmia. Às vezes a história dá isso como Império Grego ou Reino da Mesopotâmia, é a mesma coisa. Quem dirigiu esse estilo de rei? Alexandre o Grande. Está na história, Alexandre o Grande. Então, o animal leopardo representava o Império da Grécia, com Alexandre. E o animal terrível e espantoso, quem é? No ano 331, surge uma outra revolução e nasce o Império Romano. O Império Romano surgiu no ano 361.
No 331 termina aqui o Império de Alexandre, 331, 168 termina o Império de Alexandre, 168 começa o período do animal terrível e espantoso. Obrigado, pastor, da informação. O animal terrível e espantoso que ele viu aqui seria ou é, de verdade, o Império Romano. 168 surge o Império Romano. O Império Romano é chamado de Império Férreo, porque foi o império mais forte. O Império Romano teve o exército militar mais famoso do mundo, até hoje é considerado pelos militares. Esse império se estendeu até o ano 476, quando Jesus esteve aqui. Jesus foi julgado e condenado por Pôncio Pilato, que era representante de Roma em Jerusalém. Todo mundo sabe disso, não é? Jesus foi crucificado segundo as leis romanas. Então o Império Romano era o império dominante nos dias de Jesus. Foi o Império Romano que massacrou os primeiros cristãos, que queria acabar com o trabalho do Cristo. Ele foi realmente terrível e espantoso. No ano 476, o Império Romano se acaba. Acaba o poder do Império Romano. Mas o que foi que aconteceu? Versículo 24. Vem essa profecia interessante, do mesmo capítulo 7, verso 24. Daniel queria saber, porque ele viu um animal que terrível, espantoso, que tinha quantas pontas? 10. E o anjo explica para ele no verso 24. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois deles levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Bote isso na cabeça, porque o próximo estudo, sábado que vem, nesse mesmo horário, nós vamos descobrir quem é esse outro rei. Deu para entender? Então, quando o profeta diz aqui que o animal terrível espantoso tinha 10 pontas, está dizendo que o Império Romano haveria se de dividir em 10 pequenos reinos. Certo? No ano 476, o Império Romano se desfacelou. E os interessados em divulgar o nome de Roma acharam por bem se organizarem através do trabalho de 10 generais. 10 generais, cada um deles dirigiu uma parte de Roma. Sustentou o nome, mas dividido em 10 pequenos reis. E eu tenho aqui o nome deles, para, se alguém tiver dúvida, conferir na história geral o que os historicistas falam dele. Esse resultado da divisão de Roma, no ano 476, surgiu esses pequenos reis, lombardos, francos, burgúndios, ostrogodos, vândalos, visigodos, élanos, suevos, alemanos, anglo-saxões. Deu 10, não deu? O profeta havia dito que ia surgir um outro rei, seria um reizinho pequeno, o estudo de sábado que vem, ia destruir 3 desses. Certo? Vamos estudar isso na semana que vem. Agora você podia perguntar, olha, se Roma se dividiu, ficou 10 reis, surgiu um outro, seria o 11º, destruiu 3. Onde estão os outros hoje? Essa semana eu fui informado que hoje existe quantos países organizados? Quantos? 236, né? 236, quantos, senhor, sabe? 236 países reconhecidos pela ONU. Aí você diz, espera aí, cadê a Bíblia? E esses 236 países, onde eles estão na Bíblia? Aí você vai descobrir uma coisa interessante. Vocês estão gostando disso, não?
Aqui a gente se encontra. Aqui a gente se localiza. A gente vê a profecia cumprindo. Deus mostra 4 animais e a história mostra 4 reis. Os únicos universais que existiram foi só 4. O quarto se divide em 10. Falando o nome deles aqui. Agora, hoje, no dia de hoje, existe esses aqui, ó. É os lombardos, é o norte da Itália. Os francos é a França. Burgundos é a Suíça. Visigodos é a Espanha. Anglo-saxão é a Inglaterra. Suevos é Portugal. Eu acho que alguém já ouviu eu brincar com isso aqui e dizer que nós somos suevos. O povo brasileiro é suevo, nós estamos incluídos nessa profecia. Nós nos encontramos aqui. Porque esses 7 países aqui foram eles que fundaram os 236 que a ONU aprova como Estado organizado hoje. Deu para entender? Para você entender isso, leia um pouquinho da história do Brasil. Portugueses são remanescentes dos suecos. Eles chegaram aqui, formaram uma nação que se chama Brasil. Aí nós surgimos. Então nós somos resultado de trabalho de portugueses que são suevos. Deu para entender? Assim como Portugal descobriu o Brasil e a ONU aprova o Brasil como país organizado, assim também os outros 236 países foram fundados por esses 7 reis aqui. Deu para entender isso? É legal saber isso? Nós nos encontramos na profecia. Depois o outro aqui, alemanhos, é hoje a Alemanha. Então, Roma se divide em 10 países. Surge o reino pequeno, que nós vamos estudar semana que vem. Destruiu os trogonos ângulos e éricos, não existe mais. Sobraram 7. Os 7 fundaram 236 países. A palavra de Deus se cumpriu ou não se cumpriu? É legal saber isso? Sábado que vem, nesse mesmo horário, nós sempre terminou, 4 horas. Nós temos que parar. Aí nós vamos fazer um tempo que se chama a ponto pequeno, o chifre pequeno, o reino pequeno. Como ele surgiria? Ele existe hoje? Existe hoje o reino pequeno? Existe. Vamos aprender isso na profecia, quando mostra o presente. Nós vimos algo no passado, vivemos aqui as nações de 236 países como sendo um presente, como resultado da profecia. E o reino pequeno existe hoje. Nós vamos ver quem é na próxima semana. Muito obrigado, meu abraço, obrigado mesmo de todo o coração.